Agora vamos à interpretação de Mateus, capítulo 1, versículo 25. O arremate, a conclusão da narrativa da aparição em sonhos do anjo a São José, convidando-o a acolher Maria como sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. E sem que ele a tivesse conhecido. Isso esclarece a expressão que, aliás, já foi explicada por vários padres da Igreja em programas anteriores, que está no versículo 18. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Antes de, não significa dizer que depois que ela concebeu, ela coabitou. Porque antes de é uma expressão ambígua que não significa necessariamente que depois que o fato aconteceu, algo aconteceria. Fulano morreu antes de ver o problema solucionado. Não quer dizer que depois que morreu ele viu. Então, antes de, às vezes significa sem que. Antes de coabitarem, Mateus capítulo 1, versículo 18, e Mateus capítulo 1, versículo 25, e sem que ele a tivesse conhecido. José não conheceu sexualmente Nossa Senhora, nem antes do parto, nem depois do parto. Ele compreendeu, sobretudo depois da aparição do anjo, que aquela que seria sua esposa foi escolhida por Deus para uma missão singular e não tocou nela. Jesus, portanto, por obra do Espírito Santo, é filho da Virgem Maria, primogênito e unigênito. Primogênito, o primeiro. Unigênito, o único. A palavra primogênito não significa necessariamente que depois dele tem outro, porque se o primogênito é filho único, ele é primogênito e unigênito. Remígio de Auxerre, padre da Igreja, faz a seguinte pontuação sobre esse versículo 25, vamos ao texto. Recebeu-a depois de celebradas as núpcias, para chamá-la de sua esposa, mas não para deitar-se com ela, pois segue e sem que a tivesse conhecido. Alguém pode dizer, mas um esposo que não dorme com a esposa, que não se deita com ela, que não se une carnalmente a ela, isso não é casamento. Não é verdade. Casaram-se verdadeiramente. Ele não tocou em Nossa Senhora, não porque o sexo no matrimônio seria pecado, ou tivesse sido pecado, ou fosse pecado, ou é pecado. Absolutamente, a questão não é essa. A questão é a posição singular de Nossa Senhora, a esposa dele, na história da salvação. O filho dela é Deus, é o Messias. Trata-se, portanto, a pessoa de Maria de um sacrário que não pode ser tocado em absoluto. E José compreendeu isso. Portanto, a razão de ele não ter tocado nela não foi a suposta pecaminosidade do ato sexual, que dentro do matrimônio, segundo a doutrina cristã, São Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, se quer casar, não peca. E tudo aquilo que comporta o matrimônio também é um ato sexual, desde que, no respeito às leis do Criador, não é pecado, santifica. Mas o motivo para não tocar nela, ela é a mãe de Deus. E o filho que nela está sendo gerado é o meu Senhor, é o nosso Senhor, é o Messias, é o anunciado, é o esperado, é o eterno que se fez carne no ventre dela. Ela, portanto, se torna o sacrário de Deus e, como tal, deve ser guardado, mas não tocado.